Vamos falar desse caso que está todo mundo comentando hoje, hein? Todo mundo está comentando, meu Deus, que situação, mas que vergonha, como é que esse cara fez isso? Repare nessa história. Um motociclista tentou subornar policiais militares para não ter a moto apreendida lá em Arapiraca, no Agreste. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso em flagrante. É que esse motociclista não tinha carteira de habilitação. Ofereceu R$ 40 aos PMs para ser liberado. Isso é crime, viu? O Alan Garcia está ao vivo comigo e tem os detalhes dessa prisão. Alan, os policiais, inclusive, gravaram tudo, né? Gravaram tudo, Beatriz, para não restar dúvida e ter a prova, claro, do crime. Mas onde essa história começou? O motociclista estava pelas ruas de Arapiraca quando os policiais o avistaram e perceberam que a motocicleta não estava com os dois retrovisores. E aí os PMs pediram para ele parar, abordaram e nessa abordagem pediram a documentação. Aí, para começar, ele não apresentou a carteira de habilitação. Segundo, quando checaram a documentação do veículo, perceberam que o pagamento do IPVA já estava atrasado há mais de um ano. Ou seja, precisava regularizar essa situação para ter a moto de volta. Só que, de acordo com os policiais militares, o motociclista disse que, para não apreenderem o veículo, pediu para que os policiais não levassem a motocicleta embora, porque seria o instrumento de trabalho dele. Foi aí que ele percebeu que os policiais não iam, deixar de cumprir o que tinha que ser feito e fez a sugestão da propina. Ofereceu o dinheiro, ofereceu R$ 40, notas de 20. O policial que comandava ali aquela abordagem ligou a câmera do celular para poder gravar toda a abordagem e toda a conversa. A gente vai colocar esse vídeo agora no ar para vocês assistirem como foi essa abordagem e o momento em que o motociclista fez a sugestão da propina. Vamos assistir. Você quer me dar dinheiro para não levar sua moto? Cadê o dinheiro? Liga aí, mostra aí onde é que está o dinheiro. Pega o dinheiro, meu irmão. Cadê o dinheiro que você quer me dar? Conta aqui pra mim. Você quer me dar esse dinheiro pra não levar a sua moto? Não. Eu tô pra trabalhar. Eu não abri fuga não, não. Eu sei, assim que o senhor mandou, eu já parei. Os vagabundos de corrida. Beatriz, por mais que o motociclista tenha dito que o veículo é usado para ele trabalhar, o suborno, a propina é crime. É crime, não se pode pagar a um agente público, a um funcionário público, a um policial militar, no caso, para que ele feche os olhos diante da irregularidade. Os documentos estavam atrasados, os pagamentos, ele não apresentou a carteira de habilitação e ainda fez a propina. A moto foi recolhida e ele preso e levado ontem mesmo à Central de Flagrantes de Arapiraca. Eu volto com você. Obrigada, Alan Garcia, por trazer essa história para a gente com esses detalhes para que pudéssemos entender, a que ponto chegou esse motociclista, motociclista que não queria que a moto fosse levada. Ele disse que trabalhava com a moto, mas estava tudo errado, Não tinha como a polícia liberá-lo diante de tantas irregularidades, quer dizer, inabilitado, ele não tinha CNH, a moto estava sem retrovisor, ele estava inclusive com a moto com os impostos que não estavam em dia, ou seja, devendo ao governo, enfim, a moto irregular. Então, ficou difícil. Depois disso, ele ainda ofereceu um suborno de R$ 40. Quer dizer, é um escândalo, perto dos policiais ali, dizer uma coisa dessa. Como é que ele ia depois olhar para a cara do policial depois, Complicada, situação complicada ele ficou, hein? Obrigada, viu, Alan, pelas suas informações. Vamos continuar falando desse assunto para que você entenda
como isso é problemático, porque induzir qualquer pessoa a praticar um determinado ato em troca de dinheiro pode ser crime. E nesse caso que a gente acabou de ver, é o de corrupção ativa, conhecido como suborno. Eu vou conversar ao vivo aqui no nosso telão com o advogado criminalista Douglas Barros. Ele está aqui ao vivo com a gente, né, pela internet, né? Bastos, na verdade, né? Douglas Bastos, corrigindo, meu querido Douglas, professor, inclusive, né? Então, vamos entender aí o que esse sujeito fez, o crime que ele praticou e a pena prevista para esse tipo de crime, né, que ele cometeu. Boa noite. Boa noite, querida Beatriz. Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Pajuçara. Mais uma vez, muito me honra estar aqui contribuindo, né, com a sociedade alagoana. E na situação em específico, Beatriz, como já falado, trata-se do crime de corrupção ativa, que está previsto lá nos crimes praticados por particular contra a administração pública, no artigo 333 do Código Penal. E esse crime, Beatriz, ele tem uma pena que vai de 2 a 12 anos de reclusão, além da multa, né? É um crime que a gente chama um crime formal. O que é que significa isso, Beatriz? Que não necessariamente precisa que o funcionário público deixe de praticar o seu ato de ofício. Então, basta que esse particular, ele prometa uma oferta, né, de vantagem indevida ou já a ofereça, como foi o caso que aconteceu, né, com esses policiais que também, assim, representando o Estado, foram vítimas desse cidadão em Arapiraca, né? Então, o crime de corrupção ativa, ele é um crime que não pode ser confundido com o crime de tráfico de influência, que muita gente acaba escutando e não tem muito bem a noção do que se trata, né? O tráfico de influência, ele está lá previsto no artigo 332 do Código Penal também, e já é aquele crime em que, ao invés, né, imagine aí você lá na rua, né, você policial, você servidor da SNTT, por exemplo, né, e vem alguém que, ao você praticar o seu ato de ofício, solicitar uma carteira de habilitação, solicitar o documento do carro, e essa pessoa diz, você sabe com quem eu estou falando, né? Rapaz, deixe de praticar isso porque eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Então, esse é o tráfico de influência. Então, tem uma pequena distinção, ao passo que o crime de corrupção ativa, você oferece uma vantagem indevida, né? A propósito de que o funcionário público deixe de praticar esse ato que lhe é cabível. No tráfico de influência, ele se coloca como se fosse, né, o que a gente chama amigo da corte, amigo do rei, e também solicita que esse ato não seja praticado. E o interessante, Beatriz, é que essa instalação de câmeras, né, nas fardas dos policiais gera uma determinada polêmica, né? Para alguns dizem, isso daí é ruim, mas para boa parte da população e também dos juristas, né, do sistema de justiça criminal, né, entendem que tem uma dupla vantagem, uma dupla coerência, ao passo que é uma segurança, né? A gente tem inúmeros clientes aqui policiais que, se assim estivessem portando, não seriam acusados de terem cometido abusos, né? Então, é uma segurança para os operadores, né, os brilhantes operadores do sistema de justiça, do sistema de segurança, como também, né, abarcando aqui o direito fundamental de segunda dimensão, como também do povo, da população, que também vai estar segura. Agora, o detalhe, para encerrar, Beatriz, é que há uma discussão acerca da forma do uso dessas câmeras, né? Em alguns lugares, há uma escolha por parte do policial quando ligar e quando não ligar. Qual seria, ao nosso humilde sentir, o correto? Houve uma chamada de uma operação pelo Copom, liga-se a câmera, independente do que vai encontrar ou não, porque aí sim você garante lisura, transparência e sim a justiça a ser futuramente realizada.
Eu percebo pelo seu posicionamento que você é totalmente favorável, né, ao uso de câmeras corporais na farda desses PMs, como você acabou de justificar. Agora, eu falando em câmera, eu fiquei aqui com a dúvida, sabe? Esses policiais, eles filmaram a proposta de suborno. Se eles não tivessem filmado, né, se eles só tivessem conduzido o autuado para a delegacia e chegassem lá na delegacia e dissessem, olha, ele ofereceu para a gente, viu, dinheiro para não ser detido, para a gente liberar a moto dele, valeria também? Ou eles teriam que provar através de uma filmagem como essa que foi feita? Eu recebi uma ligação aqui. Estão me ouvindo? Sim, você entendeu minha pergunta? Conseguiu ouvir? A minha pergunta, professor, foi se os policiais tinham que ter filmado e só assim a denúncia valeria, se eles chegassem na delegacia contando o fato, ou não, se só o depoimento dos policiais, caso não tivesse sido filmada a proposta, valeria também. Será que a gente perdeu, hein, professor? Eu acho que estão tentando restabelecer o contato. Fiquei na dúvida, sinceramente eu fiquei na dúvida. Eu queria saber isso, né, se somente a palavra dos policiais de uma tentativa de suborno é válida quando se chega em sede de cartório. Professor. Beatriz, eu ouvi a dúvida, que é uma dúvida de muitos, Beatriz, né? A priori, a palavra do funcionário público, do servidor público, ela, né, como a palavra já fala, ela tem fé pública. E realmente, inclusive aqui, né, estávamos conversando aqui em uma das salas aqui do nosso escritório sobre justamente isso. Imagine, né, trazendo um outro exemplo que eu acho que se adequa aqui à resolução explicativa, imagine um crime de estupro, Beatriz, né, e os telespectadores, em que apenas a mãe dessa vítima, né, foi quem viu. O depoimento dela não pode ser válido? Claro que pode, claro que pode. Se fosse assim, nós estaríamos, né, desprotegidos. É óbvio que, imagine que nesse crime de estupro tivesse uma câmera naquele local, assim como nas fardas dos policiais, tendo essa câmera, gera uma maior fidedignidade à prova penal, né? Mas sim, a palavra do policial, né? E ali naquele momento nós teremos, né? Ao ser levado para realizar o auto de prisão em flagrante, né? Que foi o que aconteceu. Teremos o condutor, teremos a testemunha, outra testemunha, ou até mesmo um popular, né? Que ali esteja passando.